Maravilha, 23 de fevereiro de 2026, estamos abrindo agora aqui oficialmente e gravando a primeira reunião de trabalho do GT de História das Religiões e Religiosidade, Seção Amazonas, com a presença aí já de 23 pessoas. Já demos boa noite aqui ao pessoal que já está aí com a câmera ligada, os que estão também com a câmera desligada. Como eu falei no início, não tem problema, fiquem absolutamente à vontade. Eu é que peço, né, se for possível, para abrir, fica bem legal a gente olhar, está tendo um contato visual aí de vocês, concentrados. A gente tem uma pauta, né, já foi divulgada essa pauta, justificado aqui está também a ausência do professor Diego Omar, que tinha um evento para participar de banca, tá? Pessoal, então 5 minutos aí, né, nós marcamos às 19h15 para iniciar. Eu não gostaria de ser prolixo e nem de que essa reunião se torne enfadonha para vocês, né? Então nós vamos diretamente, vou ratificar aqui o que eu disse antes da gravação, que a reunião está sendo gravada justamente para essa finalidade da dimensão pública do GT, de estar disponibilizando os eventos, as palestras, as mesas, enfim. Existe aí apenas um compromisso ético que a gente tem que estar atento nas questões públicas, mas quanto mais a dimensão pública do conhecimento se estender para a sociedade, melhor. E é esse o objetivo da gravação. Depois nós vamos disponibilizar aí para algumas pessoas que já, infelizmente, não vão poder participar. Alguma dúvida, pessoal? Posso começar a nossa reunião? Alguma pergunta de início? Tranquilo? Tranquilo, Daniel, pode começar, sem problema. Tá bom, Márcia, obrigado, tá? Pode começar, tranquilo. Ótimo, obrigado. Então vamos lá, gente, eu vou recolocar aqui a nossa... Em determinado momento nós vamos divulgar a lista de presença, mas eu vou colocar logo aqui nossos slides, aqui a nossa pauta de hoje, denominada História das Religiões e o Debate Público, enfrentamento dos negacionismos, enfrentando os negacionismos e compreendendo o tempo presente na Amazônia, tá? Então essa é a primeira parte, eu quero ser breve, não quero me estender demais. É importante dizer aqui para vocês que alguns elementos da palestra eu extraí da carta proposta que foi submetida à ANPUL, tá? Então achei importante não fazer uma leitura puramente técnica da carta, mas dialogar com algum conhecimento da nossa área de pesquisa, do nosso campo de atuação, e dessa forma a gente também falar da carta. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, nesse momento, é uma fala do Michel de Certeau na Invenção do Cotidiano, quando ele diz: a religião não é apenas um sistema de crenças, mas uma prática cotidiana que organiza o mundo social e dá sentido à experiência ordinária. Muito importante a gente refletir esse fragmento que tem uma relação direta com a nossa carta proposta, para confirmar, para validar, para ratificar que religião definitivamente está posta, estabelecida no tecido social. Aí vem aquela frase, né? Como nunca antes. Embora os prognósticos lá da modernidade, no início dos anos do século XVI, XVII, XVIII e XIX, especialmente o século XIX, anunciassem aí o fim da religião, né? Por conta de todo o amadurecimento técnico, científico da sociedade, isso não se concretizou em definitivo. Tá? Então, a religião continua sendo essa dimensão profundamente enraigada com a sociedade atual. E no primeiro momento, eu falo e extraio da nossa carta proposta de que a existência desse GT, ele passa por um deslocamento de olhar dos pesquisadores. Quero lembrar que, embora o GT esteja vinculado a uma associação
de Historiadores, né, uma Associação Nacional de História, ela não trabalha só com historiadores, né? O GT, a proposta não inclui apenas historiadores, mas esse veio interdisciplinar necessário, inclusive, para dialogar as interfaces, as possibilidades do fenômeno religioso, do ponto de vista, para além do histórico, antropológico, sociológico, enfim, teológico. É muito importante essa interdisciplinaridade presente no nosso GT. A gente vai falar mais sobre isso, mas é bem verdade que durante muito tempo a história eclesiástica ou aquela narrativa detentora das fontes que determinava o que era, o que não era história, especialmente influenciada aí pelo positivismo lá do século passado, século XIX ainda, determinou muito do que ainda se vê hoje, né, na sociedade. Então, a gente ratifica também o esgotamento dessa tendência, dessa dimensão, né, desse predomínio da história eclesiástica de viés tradicional, oficial, é dos objetivos do GT. René Rémond, na obra Por uma História Política, onde reúne vários textos, inclusive um texto da Aline Coutreau, que fala sobre o religioso, ele apresenta nessa obra e lembra que o religioso não é um mero resíduo do passado, mas um componente ativo da política. Então, a relação de pesquisa do René Rémond é muito imbricada, melhor dizendo, com a dimensão política. Então, essa aproximação do campo político, do religioso, já é algo que os historiadores vêm falando nas últimas décadas. E, por si só, já é uma quebra de paradigma. Eu estou fazendo aqui, gente, nessa primeira introdução, aqui nesse momento, uma atualização do que muitos de vocês já sabem de cor. Houve, então, nos últimos anos, uma quebra de paradigma, isto é, a religião não mais deve ser pensada apenas como ópio, como aquele instrumento entorpecedor das consciências, né, entorpecente, que deixa as pessoas inebriadas para além daqui e não se posicionam aqui. Mas a religião, ela é pensada como espaço de sociabilidade, identidade e resistência, sobretudo das classes populares. Mas não somente. Então, em se tratando de Brasil, o Brasil religioso contemporâneo, isso se articula com a ideia de religiosidades vividas, ou vívidas, nas ruas, nos bairros, nas margens, na periferia, onde há sujeitos reais, gente com nome, sobrenome, identidade, e práticas cotidianas legítimas, né, concretas no mundo social. Então, isso a gente inicialmente afirma, e eu trago a própria escritora desse texto, né, que está nessa obra do René Rémond, organizada por ele. A Aline Coutreau, ela tem um texto denominado Religião e Política. E logo nas primeiras páginas, ela faz essa afirmação da qual eu estou iniciando o nosso encontro de hoje. Ela pensa as forças religiosas como parte integrante do tecido do político, relativizando a intransigência das explicações baseadas a priori nos fatores socioeconômicos. Então, quem está atento a essa discussão teórica entende de pronto que essa historiadora francesa, essa historiadora do religioso no tecido social, político, está fazendo uma crítica direta ao materialismo histórico, aonde Antoine Prost já teria dito, né, também nos anos 80, 90, que o social e o cultural existem indissociavelmente.
Por que que eu estou falando isso logo nos primeiros minutos do nosso encontro do GT de História das Religiões? Para que fique bem claro para todos os que estão presentes, mas predominantemente historiadores, que o nosso espaço não será regrado por nenhum tipo de dimensão teórico-metodológica exclusiva ou excludente, né? Então, a história cultural, ela vem se desenvolvendo nos últimos anos como um abrigo das principais produções historiográficas dos últimos anos. E isso tem sentido próprio, né? Porque a metodologia da pesquisa incide nisso. Mas o GT também será espaço para a história social das religiões, para a antropologia das religiões e para toda forma de que a pesquisa científica das ciências humanas puder abrigar. Então é importante que essa crítica seja colocada de pronto, porque as forças religiosas, efetivamente, e falando de Brasil, né, gente, é parte integrante do tecido político. Eu queria, em alguns momentos dessa palestra, tem citações diretas, né? Então, só para eu ter um contato com vocês, para não ficar falando sozinho aqui também, eu queria pedir para alguém ler, se tiver aí legal, para você enxergar. Leia assim, rápido, em alto e bom tom, por gentileza, alguém? Posso fazer a leitura, professor? Por favor. Para além do paradigma teórico-metodológico do materialismo histórico, essa abordagem incide em recolocar o religioso no mesmo nível de importância que o econômico. Consequentemente, adentramos no profícuo campo da história social das religiões, onde a religião e seus imperativos morais se encontram imbricados com as necessidades socioeconômicas das pessoas. Lima, 2026. Esse foi um texto que eu acabo de escrever, 2026, onde eu coloco essa interpretação que tanto o René Rémond como a Aline Cotreau incidem, né, juntos aí na proposta, tá? O GT de História das Religiões considera muito importante que as pesquisas que vão ser abrigadas, né, discutidas, alinhadas no interior do GT, elas possam atingir esse objetivo, que é de colocar o religioso no mesmo nível de importância. Eu não vou entrar em polêmicas teóricas aqui, gente, mas olha isso. Por que no mesmo nível de importância? Porque a crítica ao materialismo histórico, que a Cotreau acabou de colocar, e não somente ela, mas muitos historiadores do campo da nova esquerda, da história social inglesa, por exemplo, consideram que o cultural, o religioso, o valoroso, né, o que é moral, implica diretamente nas questões sociais. Não são campos separados. Os historiadores do passado, durante muito tempo, como disse certa autora, Dorothy Thompson, estavam mais preocupados em dizer à classe trabalhadora o que ela deveria fazer e não prestaram atenção no que ela estava fazendo. Essa frase ela tem um significado muito profundo para colocar essa interpretação em voga. Isto é, o que a classe trabalhadora também é, além de massa trabalhadora, além de vender a sua mão de obra, trocar a sua mão de obra por um salário. Ela não é só parte de uma engrenagem que é oprimida por quem detém os meios de produção, mas ela tem valores, ela tem moral, ela tem cultura, ela tem hábitos, ela tem festas, ela tem contos, músicas, quer dizer, o universo valoroso da cultura aí, quando eu falo de valores, valoroso, estou falando de valores, incide diretamente no modo como elas interpretam o seu mundo social. Isso não é uma questão que se isola do trabalhador.
especialmente o brasileiro. Então, gente, eu lembro do Proust, que eu já acabei de citar, né? Toda a história é, ao mesmo tempo, indissociavelmente social e cultural. E ele diz, próximo a essa citação, de que esses campos têm a sua determinada importância, mas eles não podem ser considerados como dimensões exclusivas e nem como dimensões excludentes, isto é, eu excluo outro modo de produzir história, interpretação da realidade, etc. e tal. As representações culturais são produzidas e vivenciadas socialmente. Elas estão imbricadas com o fazer econômico, com as estruturas duras, como disse certo antropólogo Clifford Geertz. As estruturas duras não podem estar distanciadas de quem estuda hábito, cultura. Se a gente puder também maximizar a ideia, né? Tudo é política. Não existe nada dissociado de intencionalidade política, né? E de carga política. Portanto, a cultura é o modo de ser de um grupo social. Não é algo abstrato, separado das relações de força ou da vida material. Porque separar a cultura da vida material foi o equívoco dessa historiografia do passado, ortodoxa, marxista, de que reduzia as expressões religiosas a ópio, né? De que não havia nada ali que poderia ser valorado. Isso foi um erro no passado, e eu estou falando sobre os ombros de pessoas que estão há 40, 50, 60 anos reestabelecendo caminhos para a interpretação da realidade, né? Então, essa abertura da nossa reunião de hoje coloca esse ponto teórico como algo fundamental para a existência do GT, pessoal. Um segundo tópico daquilo que nós estamos vivenciando e que expressa a verdade de que a religião incide diretamente na vida material, na vida socioeconômica das pessoas, é um dos principais combates dos historiadores nos últimos anos. De 2011 para cá, se estabeleceu um campo de estudos denominado História Pública, que logo depois se aliou à dimensão da história digital, demonstrando com muita crueza, né, a urgência dos historiadores, e isso não é dos historiadores, por favor, que não seja algo excludente, mas de qualquer área do conhecimento, a necessidade urgentíssima de se colocar na dimensão pública em um modo traduzível à população, compreendido pela população, que aqui todo mundo que está atuando na escola ou na universidade sabe que é o grande desafio do pesquisador é tornar a sua pesquisa acessível à sociedade. Não é estarmos numa bolha, né, falando entre pares, e o trabalhador pobre, que talvez não consiga entender uma linguagem mais acadêmica, esteja fora da vida, da importância. Não. Quais são os meios que eu vou precisar traduzir o conhecimento empírico, o conhecimento teórico, racional, para essa população comum? E recentemente vocês devem ter ouvido aí nas redes sociais uma frase que circulou muito, né? Que o problema do brasileiro é que ele se digitalizou primeiro antes de se alfabetizar funcionalmente. Observe a gravidade do que significa isso. Não é questão de ele não ter consciência de classe, consciência histórica, de ele se ver como pertencente a um lugar, a um espaço sobre o qual ele vai lutar pelos seus próprios interesses. Mas é que os códigos de linguagem que lhes foram dados vieram não de um livro, não de uma cartilha, não de um professor que se dedicou por muitos anos para ensiná-lo, mas vieram de um lugar absolutamente inesperado, julgando aí, né, o senso comum, né?
Claro que a internet já demonstrou no início dos anos 2000 que chegaria onde nós estamos. Não estou falando disso. Estou falando dessa população que está sendo dia e noite bombardeadas com diversas narrativas do passado e que é um perigo para a sociedade, né, para a civilização humana, eu diria, né? Por isso que eu coloquei esse tópico, pessoal, que é um dos objetivos do GT, direta ou indiretamente, o combate aos negacionismos históricos do tempo presente. Então tem uma pergunta de cara: como as narrativas do passado estão em disputas no espaço público atual, predominantemente na internet? Eu vou transformar isso aqui em pergunta, tá? Será que existe uma instrumentalização da religião para o apagamento das memórias? Se existe, como ele tem acontecido? Que tipo de revisionismos ou distorções intencionais? É muito importante a gente dizer que uma espécie de negacionismo se apresenta com o verniz de revisionismo. Isto é, de que alguém formado na academia, na universidade, utiliza-se supostamente de uma metodologia científica, mas que é uma metodologia que parte já de uma verdade que quer ser dita, de um discurso que precisa ser confirmado. E isso é perigoso, porque o rótulo de ciência está lá. Eu não estou nem falando da guerra que existe na internet, né? De pessoas que estão, às vezes, com um celular na mão, gravando vídeos para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. E nós, professores de história, não temos, às vezes, nem 30 numa sala de aula. Eu digo para os meus alunos lá em Tefé, a conta não vai bater ao final, ao fim e ao cabo, né? Então, a instrumentalização do campo religioso é uma veia ativa nesse ambiente. E aí nós lidamos com o papel ético e político do historiador diante desse cenário, que precisa se ancorar com uma metodologia séria, não com verdades fechadas a priori, né? Mas com o papel ético da investigação documental, das fontes, de entrar nessa disputa para que a consciência da sociedade seja de alguma forma atingida. Então, gente, eu também tirei de um outro texto que será publicado em breve aí por uma revista, um artigo sobre negacionismos na era digital, enfim, e o ensino de história na dimensão pública. Eu queria que mais alguém lesse aí essa citação, por gentileza. Posso ler, professor? À vontade. Gente, nem pergunte, pode começar a ler, sem problemas. O negacionismo histórico opera como estratégia de distorção deliberada ou disfarçada de verdade histórica, buscando deslegitimar consensos acadêmicos. Lidamos com os perigos de tratar o negacionismo como um revisionismo que vem se diluindo na chamada ditadura da opinião. Tudo que foi produzido nas últimas décadas na academia, pelo escrutínio da pesquisa histórica, vem sendo descredibilizado e ignorado pela população comum. Lima, 2020. Eu acho que isso é Obrigado, Gabriel. Esse é um ponto que eu acho que até é importante a gente ouvir um feedback de vocês depois ou agora, né? É isso mesmo, gente. Os negacionismos, que não é só o histórico, né? Existe negacionismo biológico, por exemplo, né? Enfim, está realmente encarnadamente no tecido social deslegitimando consensos acadêmicos, isto é, científicos, corroborados com a metodologia científica. Qual é o perigo de tratar esse tipo de negacionismo como revisionismo? E aí, recentemente, nas questões políticas que todo mundo acompanha dia e noite, essa palavra ditadura, ela não apenas
ela se ressignificou, né? Porque enquanto a gente, enquanto historiadores do passado, da memória do nosso país, do século XX, lidamos com algumas ditaduras e tivemos que acessar a documentação, jornais, documentos oficiais, inclusive, quanto mais perspectivas de análise e fontes possíveis para comprovar uma ditadura militar no país, começou-se a também se estabelecer uma ressignificação dos termos, uma apropriação das palavras, né? Ditadura da opinião, porque começou-se a dizer que nós estávamos vivendo nesse momento em que a democracia já foi e tem sido atacada, a nossa democracia ainda frágil, infantil em alguns domínios, né? E aí eu coloco essa palavra que nós lidamos então com, o Gabriel acabou de ler, passou 4 anos fazendo curso de História na UFAM, está fazendo mestrado na UEA, e ele vai encontrar um amigo, um familiar, um vizinho, enfim, um colega de trabalho que vai com um monte de dedo, né, e negar tudo aquilo que já se estabeleceu. E eu não estou falando de verdades absolutas, tá? Porque a história, ela lida constantemente com a abertura de revisionismos, que tem método, né? Tem fonte, tem todo um caminho de interpretação metodológica. Eu não estou falando que não existe, mas é lidar com uma sociedade que opina e descredibiliza o saber científico, reduz o saber científico a nada, né, ao escrutínio da pesquisa histórica, e a população comum não quer te ouvir, Gabriel, né? Quer dizer, porque existem alguns algoritmos implantados como correntes mentais no cérebro da pessoa e ela não consegue questionar aquilo. Então essa citação aqui também é um alerta. Professor, Pois não. eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do negacionismo histórico e trazer, acho que a gente, por exemplo, criou-se um certo preconceito ou uma certa ideia muito radical de querer relativizar a história, que muitas das vezes acaba encontrando pautas como muito parecidas com aquelas teses olavistas, né? Porque duas coisas que a história faz a gente fazer duas operações básicas, né? Que a gente aprende isso com os autores do século XIX, XX e tal. Primeiro, o que é indiciado, né? Nas fontes. E o segundo é saber diferenciar as coisas, entende? Então, muitas teorias surgem nesse momento a partir... Como é que você faz para as pessoas acreditarem numa fake news? Ela não começa do nada. Não é como se a pessoa ela acreditasse numa fake news simplesmente do nada. Primeiro você vai tirando a noção de diferença. Por exemplo, a gente vive no Estado Democrático de Direito, certo? Se você conseguir convencer o cidadão comum de que não tem diferença nenhuma entre uma ditadura militar e um Estado Democrático de Direito, ele vai começar a relativizar isso. Ou se você disser para ele que não tem diferença nenhuma entre o trabalho assalariado e a escravidão, ele vai começar a relativizar esses pontos históricos. Então, quando você começa a relativizar demais e não vê diferença nas coisas, você não é como se fosse do nada, é muito gradual, porque qual é a primeira coisa que o Olavo de Carvalho fazia para poder fazer as pessoas acreditarem nas paradas dele? Primeiro, ele igualava tudo a tudo. Por exemplo, quando ele ia falar sobre partidos democráticos e partidos autoritários, ele falava que era a mesma coisa. E a partir disso, você não tem uma leitura e uma análise da conjuntura histórica, da estrutura de poder, da estrutura estatal. O que acontece? Isso vai gerando na cabeça da pessoa a ideia de que tudo é igual. Quando essa ideia chega na cabeça da pessoa, isso gera um anacronismo. E é aí que faz a pessoa achar que escravidão não foi tão violenta, porque escravidão sempre existiu, hoje em dia a gente vive na mesma coisa. A outra ideia também muito presente, que ditadura militar não foi tão ruim, porque a gente vive ainda num sistema falho, então a ditadura militar e Estado Democrático não tem nada a ver, entendeu? Então, essas ideias vão gerando na cabeça da pessoa a ideia de que aquele passado violento não foi tão ruim assim, entendeu?
E isso é muito perigoso. O negacionismo, ele começa com relativismo. Ele não começa, eu vou negar o Holocausto. Não começa assim. Ele começa dizendo assim, Gradual, né? Igualando o absurdo com aquilo que é levemente problemático. Por exemplo, a gente sabe que o nosso Estado democrático de direito, ele tem problemas, ele tem situações complicadas, tem o STF, tem vários problemas na sociedade democrática, né? Vários problemas. Só que quando você fala que isso daí é igual ditadura militar, você já não tem mais critério para nada. Quando você fala que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, que não tem diferença nenhuma, entendeu? Então, algumas teses que tendem a querer reproduzir uma ideia muito radical de mudança política e tal, às vezes fazem coro com essa galera, né? Porque você pega, por exemplo, o sistema, né, judiciário e tudo mais, e você quer igualar sei lá, um sistema político que é o nosso atual com o da ditadura militar. Isso gera esse relativismo histórico, vai gerando esse negacionismo. Muito bem. Eu falo porque eu li essas teorias e tal, eu dei uma estudada nisso e percebi o padrão discursivo delas, né? Que é tentar igualar coisas absurdas às coisas agora. Desculpa, Muito bem, Gabriel. Não, que é isso, eu agradeço o seu comentário e de alguém que estudou, né, essas práticas discursivas, que é o que, resumindo, nós estamos dizendo, né? O que é complexo é naturalizado, é relativizado. Exato. E eu acho que esse é um dos pontos, gente, que a gente precisa estar anotando para compreender melhor, tá? Eu vou ler essa aqui porque... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Aqui a Siri aqui está respondendo sozinha, desculpa aí. Enfim, a desinformação passou a circular com mais rapidez, só para ratificar o ponto anterior. A intensidade por meio de algoritmos que priorizam a leitura crítica, a compreensão do que é simples, do que é complexo, não. Prioriza engajamento emocional e moral. Olha só como é que os implicativos, os imperativos morais estão presentes na consciência humana. E não são questões absolutamente compartimentadas no campo cultural. Elas incidem no mundo material, no mundo físico, no mundo concreto, no quanto eu vou comprar no mercado, no quanto eu vou receber num salário, no quanto eu vou me empregar, no quanto eu vou, enfim, me alimentar, comprar um remédio. Quer dizer, tudo incide no campo material, mas parte de um engajamento emocional e moral, favorecendo discursos extremistas e conspiracionistas. Esses algoritmos, eles amplificam e tornam, isso aqui quem fala é o Juliano da Empoli, o Max Fischer também no livro A Máquina do Caos, e tornam a desinformação inevitável. As redes sociais criam diversas bolhas ideológicas, entre as quais as bolhas religiosas, que é quem nos interessa aqui essa noite, que tem se amplificado vertiginosamente, gente. Esse ambiente é fertilizado por discursos populistas, simples, como o Gabriel bem explicou, que relativiza problemas complexos, e pela instrumentalização de alguns grupos religiosos, tá? E aí, eu lembrei de uma entrevista que nós fizemos no nosso podcast do Trilhas da História, que o Luciano, a gente chegou num ponto da discussão que o professor Luciano virou e falou assim, qual é o remédio? Né? E eu estou dizendo aqui, qual é o antídoto? História, memória, a pesquisa rigorosa, né, e sua difusão na esfera pública, foi um erro de digitação aí, é o principal antídoto contra a intolerância e os fundamentalismos do tempo presente. Aqui eu já estou reforçando um tópico ali da nossa carta proposta. Gente, uma outra parte da palestra, e eu vou agora tentar já fazer o fechamento, diz respeito a isso mesmo, né? Ao enfrentamento da intolerância religiosa, já que nesse ambiente também se produz intolerância, isto é, algoritmos que estão absolutamente empregados, né, vitaminados, nutridos para gerar ódio, para gerar intolerância,
eu acho que isso não pode ser ignorado pelas ações aí, trabalhos, pesquisas do GT, né? A violência contra terreiros e povos de terreiro como reflexo de um racismo estrutural, só estou pontuando, tá, gente? A diferença entre liberdade, muito importante, categoricamente, nós historiadores e áreas afins, colegas de outras áreas, a gente saber, lá na escola, lá no ensino fundamental, se tiver pedagogo aí presente, lá do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, no ensino médio, a gente realmente discutir temas como liberdade de expressão. O que é isso, do ponto de vista jurídico? A liberdade, o que é liberdade religiosa e o que se torna, de modo irrefutável, um discurso de ódio. Isso é importante a gente discutir no GT e dialogar com os campos da nossa atuação. Os dados, eu trouxe aqui para finalizar essa palestra, gente, os dados alarmantes da América Latina e no Brasil. Uma breve menção aqui no 2º relatório de intolerância religiosa. Aqui uma citação também direta. Alguém poderia ler para mim? Mais uma pessoa do grupo? Vamos, meu povo. As religiões afro-brasileiras são continuamente... Eu não estou conseguindo enxergar todo o slide aí, uma parte. As religiões afro-brasileiras são continuamente... alvos de preconceito, sendo frequentemente associadas a práticas demoníacas e estigmatizadas socialmente. É isso? É o Sidney Nogueira, exatamente. Obrigado, professor Vinícius. Isso já é uma questão que acredito que não tem como a gente... Já há consenso entre os historiadores da religião e quem lida com a religião, com os estudos sobre religião. Isso é demonstrado empiricamente, isso é feito campo, é região, é estado, é cidade, é bairro. Isso está presente agora, juntando não apenas o 2º relatório, mas o mapa religioso publicado pelo IBGE, né? Do censo 2022, está muito categórico. Posso compartilhar isso aqui com vocês depois, os documentos. O aumento de casos de intolerância é divulgado, né, nesses relatórios. Eu coloquei aqui em números gerais, porque só é para a gente finalizar e ver a seriedade dessa temática para o GT. Intolerância religiosa e práticas violentas são dados recentes. Mais de 3.800 casos registrados em 2024, tá? 268 vítimas da Umbanda e do Candomblé. São as maiores vítimas. Eu coloquei também, porque trabalho em alguns momentos com mini curso sobre intolerância religiosa, lá no SESC Tefé, alguns momentos em que a gente pôde participar em diálogo com curso de letras, curso de pedagogia, curso de geografia. Então, a gente está sempre ali dialogando em mesas e percebendo a importância de isso ser compartilhado também por outras áreas do conhecimento, senão não somente a história. Artista vocês devem ter visto isso em 2024, a artista do Caprichoso, a Mara Lima, né, que foi agredida em Manaus por usar a camisa do boi, e alguém que a agrediu com uma chave de carro, riscou aqui o peito dela, o pescoço, alguma coisa assim, está frisado na matéria da revista Cenário. Dizia que era do demônio, né? Enfim, eu tinha alguma coisa a mais aqui, gente, para aprofundar essa questão da intolerância, mas frisei apenas isso. E ressalto, para a gente já ir finalizando, que nós temos instrumentos, é importante quem está chegando no GTA, eu estou chegando agora, sou aluno de graduação ainda, ainda não fiz meu TCC, mas eu me importo com essa temática, de que existem documentos que nos últimos anos foram publicados e a gente precisa ter real domínio sobre a importância desses documentos para o nosso fazer histórico, para o ensino de história e para a relação de pesquisa no GT. Em 2017, o ensino religioso integrou a BNCC como área de conhecimento, como área de formação integral. Então, ele não está ali debaixo de uma asa ou
de alguma disciplina ali, como filosofia ou sociologia. Não, o ensino religioso, apesar da polêmica do nome, né, ele permaneceu com esse, mas ele foi absolutamente pensado para o ensino fundamental, com toda uma legislação. No ano seguinte, em 2018, o MEC publicou as orientações para a formação de professores na área de ciência da religião. Foi quando a ciência da religião passou a existir enquanto área do conhecimento. Não é a teologia, não é a história, é as ciências da religião. Algumas instituições, quando lançam seus cursos, variam o nome, ciência da religião ou ciência das religiões. Isso aí é uma discussão de teoria, né, mesmo, mas que não vem ao caso. Mas a formação de um profissional que vai integralizar créditos na área de ciência da religião para dar conta, porque o problema da pessoa que agrediu a cantora do Caprichoso no supermercado com a chave e a feriu, é o mesmo que pode acontecer com uma criança que está no 6º ano se não receber orientação, se não receber adequadamente a instrução, né? Que possui ênfase na pluralidade, na diversidade, na cidadania. Então, eu tirei lá do BNCC essa fala. O ensino religioso deve possibilitar a compreensão crítica do fenômeno religioso sem proselitismo básico, né, gente? E as DCNs de ciência da religião, que é o documento que, de nível superior, forma o docente para atuar no ensino religioso, vai organizar, definir objetivos, conteúdos, metodologias a serem utilizados no curso superior. De novo, buscando promover a formação cidadã e o respeito à diversidade religiosa. E chegamos no ponto final, gente, que é o que nos agrega aqui essa noite, conectando essa abordagem que eu fiz aqui ao GT, a carta proposta do GT. Está lá eu tirei de lá, tá? Isso aqui. Quem não acessou ainda, está no grupo, posso compartilhar de novo. A Amazônia como epicentro de encontros e confrontos, né? O que está acontecendo muito é desencontros. Então, a gente precisa se encontrar, a gente precisa fortalecer o que de comum nós temos a contribuir para a sociedade, desde a escola até a universidade, o encontro com a população, né? Os organismos da esfera social, os movimentos sociais, né? Que poderão dialogar com essa dimensão pública. É muito importante que a gente esteja atento aos encontros que nós vamos ter no GT. Nossa região não está isolada dessas dinâmicas nacionais, isto é, dos negacionismos e da intolerância, isso que eu acabei de ratificar na palestra. Existe uma pluralidade amazônica riquíssima, complexa, plural, diversa. E a gente destaca, dentre muitos grupos, os cristianismos que desde sempre por aqui estiveram, os neopentecostalismos no plural, né? Matrizes indígenas, africanas e os seus hibridismos, novos movimentos religiosos que estão surgindo. Então o GT se apresenta como um abrigo institucional para documentar e analisar as disputas dentro do nosso espaço, né? Dentro do estado do Amazonas, na capital, esse diálogo, essa conexão com o interior a partir de Parintins, Tefé e outros municípios, é muito importante, gente. E eu queria encerrar essa palestra, 8h05 aqui no meu relógio, provocando aí, né, um momento de reflexão a partir dessas perguntas, ou não, se você quiser fazer mais um comentário, uma pergunta. Nós estamos nesse momento com 24 pessoas na sala, né, mas somos 50 inscritos, é importante ressaltar isso. Quais são as estratégias de enfrentamento à intolerância religiosa? Qual a importância do diálogo interreligioso e do respeito à diversidade? Quais são as impressões de vocês nisso? Como o racismo estrutural aprofunda a intolerância religiosa? E olha que interessante essa pergunta, especialmente para quem trabalha com formação de professores de história, né? Ou de ensino religioso nas ciências da religião e áreas afins. Qual o papel da escola nessa problemática e como tem sido a sua participação? A família também poderia incluir aí
como é que nós estamos, né? Então, essas são as minhas referências. A minha conclusão é até fazendo essas perguntas para vocês, antes de a gente retomar para a nossa pauta, pessoal. Eu agradeço aí a escuta, estou aqui à disposição, né, e também aberto ao diálogo com vocês.